Fala galera, vamos aí para mais um vídeo então sobre química, né? Lembrando, a ideia são vídeos curtos, vídeos com pouca duração, que não cheguem a 10 minutos, que a gente consiga explorar conceitos básicos de química, que ajude vocês a entender alguns conceitos mais simples de química de uma forma direta, né? Então quem não está inscrito no canal, por favor, se inscreva aí. Então hoje a gente vai falar de formas de calcular as concentrações. Vamos começar com concentração molar, né? Que daí envolve alguns tipos de cálculos aí, que às vezes deixa os alunos meio perdidos. Primeira coisa, então, é entender o conceito de concentração, né? Isso já apareceu em vídeos anteriores, né? Da concentração comum. Então, toda a concentração de uma solução vai tentar dizer para nós, tentar dizer não, ela vai dizer uma informação de quanto de soluto tem dentro da solução. Então, quanto daquela substância que está dissolvida no solvente, formando o volume da solução, tem lá dentro. Por exemplo, ali cachaça tem 40% de volume alcoólico, ou seja, então 40% de todo aquele líquido é álcool. Uma garrafinha de água mineral, então 103,6 miligramas por litro de solução. Então tem 103,6 miligramas de sódio dentro de 1 litro da solução. Então isso são informações, que são as concentrações. Elas vão estar nos dizendo o quanto tem de soluto dentro de um determinado volume. Esse é o princípio da concentração. Tipo ali um medicamento também, ele traz na sua embalagem 200 miligramas por ml, ou seja, a cada ml daquela solução se tem 200 miligramas de medicamento, do princípio ativo, naquele caso, que é o paracetamol, que é o soluto que está fazendo parte daquela solução. Então, esses números, junto com as unidades, formam as concentrações das soluções. Elas vão nos dar esse sentido, o quanto que tem de soluto dentro daquela mistura, dentro daquela solução. E isso a gente vai aparecer nas formas de cálculo, de relações, tirar outras informações a partir disso. Tá? É isso que envolve os problemas. Vamos dar uma olhada então. Nesse exercício, gente, tem algumas conversões que atrapalham os alunos também, então é bom a gente dar uma retomada disso, principalmente conversões de massa e volume. Então eu coloquei as mais simples aqui, né? As conversões de litro para ml, gramas para miligramas e quilos para gramas. Então a gente tem aquelas conversões mais tradicionais ali, de passar de litro para mililitro e vice-versa, gramas para miligramas e quilos para gramas. Tá? Então são conversões bem tranquilas, mas que elas vão estar aparecendo nos exercícios. Então a pessoa tem que se ligar na forma da pergunta, na unidade da pergunta e quando que vai precisar fazer a conversão. O exercício não vai te dizer. É tu que tem que perceber pelas perguntas e pelas informações que estão sendo fornecidas. Então não adianta olhar só o número, temos que olhar as unidades. Não adianta eu olhar só dizendo que tem 10, mas é 10 o quê? É 10 gramas? É 10 litros? É 10 miligramas? Não adianta só aparecer o 10, ou você olhar só o 10. Tem que olhar a unidade também. Então, esses exercícios a gente lê com muita atenção os enunciados. Se precisar ler mais de uma vez, leia quantas vezes for necessárias. Então a concentração molar, que é representada por um M bem grandão, como está esquematizado ali em cima, tá? Também chamada de molaridade, ela é a quantidade que nós temos de soluto em mol por litro da solução. Tá? Então, essa concentração molar ela é sempre expressa em mol por litro da solução. Então, é muito comum que nesses exercícios que envolva a concentração molar, a gente tenha que fazer duas conversões. Primeiro, sempre normalmente passar em mol, tem a ver com gramas, que a gente vai ter que converter. E o volume, normalmente ele vem em ml e talvez tu tenha que passar para litros. Olha esse exemplo aí que eu bolei para ti. Então, tu tem uma solução que tem 200 ml da solução
ó, de volume, né? Nota que tu já tem o primeiro problema aí, porque não está em litros o volume, então tu vai ter que converter os 200 ml para litro. E o teu outro problema é que a quantidade do soluto não foi dada em mols. Está te dizendo que foi usado em gramas. Então, tu vai ter que converter essa quantidade de gramas para mol. Como que a gente faz isso? Normalmente, esses exercícios aparecem esses valores aqui, que são as massas molares. E quer dizer que são a quantidade de gramas que existem em 1 mol. Então, isso vai nos permitir fazer uma regra de 3 para conseguir converter gramas para mol ou, em alguns outros que precisem, mol para gramas. Então, para o CaO, quanto é que dá a massa molar dele? Então, é 40 mais 16, vai dar 56 gramas por mol. Isso significa o quê? Que em 1 mol do CaO, do óxido de cálcio, a gente tem 56 gramas. Como essa solução foi feita com 28 gramas dele, isso equivale a quantos mols? Equivale a metade, né? 1 está para 56, 28 está para X. Então, isso dá meio mol. Então, eu acabei de encontrar a quantidade de mols que existe dentro da solução. Para calcular a concentração, agora falta o volume. Então, o volume eu vou fazer a conversão. Então, passando ml para litro, a gente faz isso dividindo o valor de ml por 1.000. 200 dividido por 1.000 dá 0,2 litros. Então, agora, nós já temos a quantidade de mol e nós temos também a quantidade de volume. Então, nesse caso, basta dividir, então, a quantidade de mols, que é 0,5, pelo volume, que é 0,2. Então, 0,5 dividido por 0,2, teremos 2,5 mol por litro. Então, essa é a concentração dessa solução. Aqui nessa solução existem 2,5 mol de soluto por litro de solução. Certo? Isso a gente chama de concentração molar. É a quantidade de mols de soluto por litro da solução. É muito comum que a gente tenha que fazer essas regras de 3 envolvendo gramas e mol. Muito comum. Vou te dar mais um exemplo. Deixa eu voltar aqui. Voltei. Então, olha esse exemplo. Uma solução alcalina apresenta a concentração de 1,5 mol por litro de NaOH, que é hidróxido de sódio. Para quem não se lembra, é uma base forte, em 500 ml de solução. Determine a massa do soluto em gramas presentes na solução. Dados, olha só, informações. A massa molar do sódio, 23 gramas por mol, do oxigênio, 16, e do hidrogênio, 1 grama por mol. Vamos tentar desenhar essa solução para ficar um pouco mais claro para ti essas informações. Tá aí. Então, tu tens uma solução que tu não sabe qual foi a massa de soluto dissolvida aqui dentro. Tu só tens quais informações? Que o volume da solução é 500 ml. Só tem isso de informação. E que a concentração é em mol por litro. E ele quer saber qual foi o valor da massa em gramas dissolvido aí dentro. Então, tem várias formas de fazer, mas uma coisa é certa que tu vai ter que fazer. Tu vai ter que converter a quantidade de mol para gramas, porque a resposta final tu precisa de massa. Então não pode ser nada envolvendo mol. Então tu vai ter que converter aquele 1,5 mols da substância, que é do NaOH, para gramas, porque a resposta final é gramas que ele te pede. Então vamos fazer isso. Então, quantas gramas tem 1 mol de NaOH? Então, 1 mol dele tem 40 gramas. Sor, como é que chegou nisso daí? Bom, eu peguei o Na,
que são 23, o O, que é 16, e o H, que é 1. Então, 23 mais 16 mais 1, 40 gramas por mol. Então, em 1 mol dele tem 40 gramas. Como a nossa solução, a concentração dela é 1,5 mol, isso seria quantas gramas? Tá? Então, aqui, posso resolver essa regra de 3, 1 vezes x é x, 40 multiplicado por 1,5, que é 40 mais a metade de 40. Isso dá 60 gramas. Então, a gente conclui que esse 1,5 mol por litro equivale a 60 gramas por litro, se eu passar a quantidade de mols para gramas. Só que eu não tenho 1 litro desta solução. A gente tem meio litro, 500 gramas. E é isso que ele está perguntando. Quantas gramas foram dissolvidas em 500 ml da solução? Então, a gente pode chegar na resposta final por uma simples regra de 3, né? Usando a concentração. Então, agora eu tenho 1 litro de solução, tem 60 gramas de NaOH. Como a gente tem 500 ml, que é meio litro, vai ter, então, quantas gramas dissolvidas? Sim, 1 litro tem 60, e em meio litro vai ter 30 gramas dissolvidas. Ok? Então, são essas analogias, são esses raciocínios que a gente tem que fazer nesses exercícios. Por isso, as unidades dos lados dos números são muito importantes. E o que elas estão significando também é importante. Tá? Então, lê com atenção os exercícios, extrai as informações que tem nos exercícios e depois vê como que tu pode relacionar essas informações e o que tu está precisando descobrir, para ver o que tu vai precisar transformar. Se é gramas para mol, se é mols para gramas, se tu tem que converter os volumes em ml para litro ou litros para ml, ok? Espero que eu tenha ajudado, um bom estudo para todos. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Abraço, até a próxima!